Eu sou Aldo José Gorgato Zarbin, sou professor do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, no Brasil. Eu fiz a minha graduação, meu mestrado e doutorado na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestrado e doutorado sob supervisão do professor Oswaldo Luiz Alves, que infelizmente nos deixou alguns dias atrás, e depois eu fiz também um pós-doutorado no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, no LNLS em Campinas, sob supervisão do Dr. Daniel Ugarte, e logo depois, desde 1998, então, eu sou professor aqui no Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná. Bom, a minha principal linha, eu sou químico de matérias diferenciadas, ou preparar novos materiais, ou desenvolver novas rotas de preparação. E, especificamente, nos últimos anos, temos trabalhado com nanocompósitos envolvendo estruturas de carbono, principalmente grafeno, nanotubos de carbono e um pouco de carbono amorfo, e diferentes outros nanomateriais, nanopartículas de prata, polímeros condutores, nanopartículas metálicas de uma forma geral, e alguns compostos inorgânicos. A ideia principal do trabalho é obter efeito sinergístico entre os diferentes componentes para conseguirmos propriedades que sejam propriedades diferenciadas, que possam ser úteis em aplicações também diferenciadas. Então, o principal objetivo é preparar de forma diferente, unir propriedades para criar novas propriedades, visando aplicações que também sejam aplicações diferenciadas. Nesse sentido, uma preocupação muito grande recente do grupo é processar materiais também na forma de filmes finos. Então, nós temos desenvolvido toda uma rota de preparação em interface entre dois líquidos immiscíveis, visando a preparação de filmes que possam ser úteis para aplicações que envolvam os materiais processados dessa forma. Especificamente baterias, trabalhando em meio aquoso, células solares, alguns catalisadores, sensores, enfim, uma ampla gama de aplicações. Bom, todo o processo de discussão da ciência que fazemos é feito junto com os estudantes. É muito importante a gente sempre lembrar isso. A ciência, em nível mundial, é feita por estudantes, na sua grande maioria. No Brasil, na sua grande maioria, por estudantes de mestrado, de doutorado e em estágio de pós-doc. E todo o processo envolve discussão desde o início, desde a concepção do projeto. Quando um estudante vem me procurar para que venha trabalhar comigo, em qualquer dos níveis, o primeiro passo é a discussão do projeto. Normalmente eu apresento 1 ou 2 ou 3 projetos diferentes, e nós, quando elaboramos e fazemos a concepção desse projeto, desde então a discussão é contínua. Eu costumo ir bastante no laboratório, quer dizer, eu não sou um professor que fica exclusivamente dentro da sua sala, eu vou ao laboratório acompanhar o que está sendo feito. Eu vejo os experimentos, eu gosto de sentir como que as coisas estão andando, e os resultados vão sendo discutidos conforme eles vão sendo obtidos, e quando a gente tem a noção ou tem a dimensão de que o resultado é suficiente para se transformar num artigo, o processo inicialmente, então, eu discuto junto com o estudante qual é a concepção do artigo, quer dizer, como que ele deveria preparar a introdução, quais os aspectos mais importantes para serem tratados na introdução, qual seria a sequência da discussão dos resultados, e o estudante escreve a primeira versão e me entrega, e aí vai nesse bate-bola, ele me entrega uma versão, eu corrijo um pouco, peço para mudar aqui, ali, acolá, até ficar com o artigo pronto. Mas é um processo sempre bastante interativo entre mim e o estudante. Creio que esta é uma das questões mais importantes que nós, cientistas, temos que tratar, e uma das questões que todos nós temos que, em algum momento da vida, nos darmos conta de que isso é absolutamente fundamental. A ciência é o grande fator de desenvolvimento econômico de um país. Nós sabemos disso, Gabriel. Nós sabemos que, eu sempre digo que um país não investe em ciência porque é rico, mas é o contrário, o país é rico exatamente porque investe em ciência e tecnologia. Existem inúmeros dados conhecidos mundo afora, dados do Banco Mundial, da FMI, dados da Unesco, que mostram o retorno imediato, econômico mesmo. Estou falando agora em termos de economia. O retorno de dinheiro público investido em ciência e tecnologia. Um retorno muito rápido e muito valoroso.
Então, esse é um caminho para sair de crise. Quando a crise econômica começa a bater, o investimento robusto em ciência, tecnologia e educação, que normalmente vem em conjunto, é o que vai fazer a diferença no país. Além disso, ciência, tecnologia e educação são caminhos de diminuição de desigualdade social, que em países como os nossos são fatores extremamente importantes. Nós ainda temos uma desigualdade social muito grande. E passa por educação, ciência, tecnologia e isso tudo. Então é preciso que as pessoas consigam entender isso. É preciso convencer os políticos que isso não é gasto. Pôr dinheiro em ciência e tecnologia não é gastar dinheiro, é investir o dinheiro. E um dos melhores investimentos que se pode fazer no mundo. E isso é uma receita mais do que conhecida. Se você olha para vários países ao nosso redor, a porcentagem do produto interno bruto que é investido em ciência e tecnologia, infelizmente, ainda está muito maior do que no Brasil. E isso é uma questão crucial. É fundamental que se faça isso. É fundamental que cientistas conversem com políticos, que cientistas convençam a população sobre isso, a população de uma forma geral. E é fundamental também que cientistas se aventurem no campo da política e comecem também a se candidatar aos cargos políticos para que façam suas vozes serem ouvidas. A ciência brasileira nos mostrou nos últimos anos a incrível capacidade que possui. Nós temos cientistas altamente capacitados e altamente talentosos. A ciência brasileira responde muito rapidamente às respostas que lhes são perguntadas e responde muito rapidamente aos problemas que aparecem, né? Então, nós temos exemplos, exploração de petróleo em poço profundo, como no caso do pré-sal, essa grande quantidade de soja que se produz no Cerrado brasileiro, que era absolutamente desfavorável, e isso é fruto da ciência brasileira, né? A Embraer, carro, aqui no Brasil se abastece de automóveis com um biocombustível e um derivado de petróleo em qualquer proporção, qualquer automóvel. Isso é fruto da ciência brasileira e tantas outras. A relação entre o Zika vírus e a microcefalia, que apareceu muito rapidamente aqui no Brasil. A ciência brasileira é absolutamente fantástica. E a gente faz isso sempre passando por esse período de oscilação. Às vezes sobe um pouco o investimento, depois cai, sobe um pouco, depois cai. E a gente acabou que meio que aprendendo a sobreviver. Então, se nessas condições, sempre de roda gigante, né? Se nessas condições a gente consegue fazer tanto, eu imagino que não se pode fazer quando se tem um investimento, quando a gente não tem que ficar preocupado com a continuidade. Nós estamos num momento hoje que a minha preocupação maior é conseguir consertar o equipamento que quebra, porque a continuidade não vem sendo dada. Então, eu acho que a gente tem muito a atingir. A ciência brasileira tem muito a dar para esse país. Muito. Basta. E veja agora o que está acontecendo agora. Veja a rapidez com que a Fiocruz e o Butantan estão produzindo as vacinas aqui no país. Veja a rapidez, a quantidade de vacinas experimentais. Nós temos vacinas 100% nacionais já em fase 2 e fase 3 de teste aqui no país. E em 1 ano e meio que esse vírus foi descoberto. Então, as respostas são muito rápidas na comunidade científica em situação de penúria. Então, iremos muito longe, ainda tenho certeza que iremos muito longe na hora que essa comunidade for finalmente valorizada. Penso que é uma das maiores iniciativas que alguém poderia ter tido nos últimos anos. Eu já lhe disse isso, Gabriel, por mensagem, estou dizendo agora e gostaria que todos soubessem isso. Acho que foi uma iniciativa absolutamente fantástica. A comunidade química latino-americana, científica como um todo, mas química em particular, é uma comunidade rica, uma comunidade extremamente importante, eficiente, faz um trabalho diferenciado. E nós sempre tivemos o hábito de olhar sempre somente para os Estados Unidos e para a Europa, às vezes um pouquinho lá para a Ásia, mas a gente não tinha o hábito de olhar para dentro, para nós mesmos. Eu acho que essa iniciativa, Gabriel, foi uma iniciativa importante que significa uma quebra de paradigma extremamente importante. Fazer a união dessa comunidade em termos de ciência, mostrando aquilo, um dos fatores que essa comunidade tem de melhor, que é a sua ciência de alto nível, é uma iniciativa fantástica. Tanto isso é verdade que os números da primeira edição mostram exatamente isso. É óbvio
que tivemos uma pandemia, não tinha os encontros presenciais, mas eu acho que esse não é o principal fator. O principal fator é que a comunidade realmente se viu representada por essa iniciativa. E eu sou, assim, desde o primeiro momento, eu acho que há muito ainda a se desenvolver a partir dela. Eu não só dou os parabéns a você, Luciana, e a todas as pessoas que estão envolvidas nisso desde o início, como também sempre me coloco à disposição para trabalhar o quanto for necessário para essa ação ser uma ação de sucesso.